O tecido nervoso é um tecido responsável pela comunicação, capaz de receber, entender e responder aos estímulos, que pode se originar de fora ou no interior do organismo. Esses tecidos são especializados por processar informações e dar respostas rápidas. Assim, esse tecido tem a função a comunicação entre os órgãos do corpo, e isso acontece de maneira bem rápida. Através dos neurônios, o sistema nervoso recebe o estímulo, entende a mensagem e elabora a resposta. As células da glia fazem parte do sistema nervoso. Elas são células auxiliares que possuem a função de suporte ao funcionamento do sistema nervoso central. Estima-se que no sistema nervoso central tenha 10 células da glia para cada sistema nervoso. Elas se diferem em formas e funções diferentes. A primeira, oligodendrócitos. São células que são responsáveis pela produção da bainha de mielina. Elas são isolantes elétricos para os neurônios do sistema nervoso central. Elas possuem prolongamentos que se enrolam ao redor do axônios, produzindo a bainha de mielina. Astrócitos. Elas apresentam faixas de filamentos intermediários que são constituídos pela proteína fibrilar ácido da glia, que reforça as estruturas da glia. Elas ligam os neurônios aos capilares sanguíneos. As células Schwann possuem a mesma função dos oligodendrócitos. Elas se localizam ao redor dos axônios do sistema nervoso periférico. Células epidermárias. São células epiteliais colunares que revestem o ventrículo do cérebro e o canal central da medula espinhal. Em algumas regiões, essas células são ciliadas, facilitando a movimentação do líquido cefalorraquidiano. Micróglia. Essas células são pequenas e alongadas, com prolongamento curtos e irregulares. Participam da inflamação e reparação do SNC, Sistema Nervoso Central. Secretam também diversas citocinas reguladores do processo imunitário e remove os restos celulares que surgem lesões do SNC. O tecido nervoso, ele tem a função de receber os estímulos, sejam eles internos ou externos, e interpretar e transmitir a resposta. É ele que permite a nossa integração com o meio ambiente de forma tão eficiente. Essas reações são todas devidas ao tecido nervoso. E além de receber, interpretar e transmitir todas essas informações, o nosso tecido nervoso tem algo fundamental para nós, que é armazenar a informação. Tudo que você aprende está armazenado no teu tecido nervoso. Não podemos estudar um tecido sem antes estudar as células que fazem parte desse tecido. No caso do tecido nervoso, é o neurônio e as células da glia. Lembrando que as células da glia são os astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann, micróglias e células ependimais. Mas vamos começar falando dos neurônios. Veja essa imagem. Os neurônios são células que podem ter até 1 metro de comprimento e são especializadas no impulso nervoso. Os neurônios têm basicamente o mesmo formato, mas no geral eles vão ter os dendritos, um corpo celular e um axônio. No final desse axônio, a gente vai ter o que a gente chama de terminação do axônio, ou terminação axônica. Todas essas projeções, sejam dendritos ou axônio, a gente chama de neurofibras, ou fibras nervosas. Os dendritos são responsáveis por transmitir o impulso nervoso até o corpo celular, enquanto que o axônio é responsável por transmitir o impulso nervoso em direção contrária ao corpo celular. Isso faz a gente chegar a uma conclusão de que o impulso nervoso é unidirecional, no sentido de dendrito, corpo celular, axônio. Repara que na grande maioria dos neurônios existe o que a gente chama de bainha de mielina.
A bainha de mielina é formada por células da glia. E essa bainha de mielina, ela tem uma função muito importante. Ela é isolante elétrica. E quando ela faz esse isolamento, ele aumenta em até 100 vezes o impulso nervoso. Entre as células que formam a bainha de mielina, existem pequenos espaços. Esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier, ou ainda nó neurofibroso. São os neurônios que são os responsáveis pela recepção, interpretação e transmissão das respostas para as nossas diversas reações do nosso. Dentre os milhões de neurônios que existem nos seres vivos, eles são classificados segundo a sua forma ou sua função. Nisso eles existem 3 formas. São os neurônios multipolares, que possuem prolongamentos celulares com vários dendritos e um axônio, são os mais comuns. Existem os bipolares, que possuem apenas 2 prolongamentos, ou seja, um axônio e o outro ramificar em dendritos. Existem também os neurônios unipolares, possuem apenas um prolongamento, o axônio. Também são classificados segundo a sua função. Tem os neurônios sensitivos, que recebem os estímulos de fora do corpo e produzidos internamente e os transmitem ao sistema nervoso central. Existem os neurônios motores, que recebem as informações do sistema nervoso central e as transmitem para os músculos e glândulas do corpo. E existem os neurônios integradores, são encontrados no sistema nervoso central e conectam os neurônios interpretando estímulos sensoriais.